Olá, falantes nativos, estudiosos de idiomas e aprendizes de qualquer área do conhecimento. Sejam bem-vindos a mais um episódio daqui do seu, do meu, do nosso canal. Em outras palavras, eu, Marlon Couto Ribeiro, o brasileiro, paraense, no sul da Polônia, casado com a húngara Onik Kotsoloy, pai do Benjamin e poliglota de plantão, gosto muito de estudar idiomas. Vou falar com vocês sobre como estudar e aprender palavras. Talvez você esteja um pouco chocado com isso, porque eu já comentei disso em outros vídeos. Será essa a minha opinião sobre esse tema, não é? Se essa tem algum pega, eu acho que tem, não é? Um pega nessa minha pergunta aqui, um pouco maliciosa. Como estudar palavras? Olha só, como estudar palavras. Sem estudar elas, essa é a melhor forma. Como assim, coisa mais louca, não é? Vou explicar isso melhor. Vou desenvolver um pensamento e vamos fazer hoje um exercício. Aqui no livro O Segredo do Poliglotas, já está disponível na Amazon, na versão em português, Os Segredos do Poliglotas. Né? Não foi eu que traduzi, mas eu fiz a revisão, a correção. Né? Meu colega Gabriel fez a tradução muito boa do polonês ao português. E fiz algumas pequenas alterações, depois ele fez outras também, poder melhorar a qualidade do livro, ficar ainda melhor. Ficou ainda melhor, desculpe, Conrad, acho que ficou ainda melhor em português do que em polonês. Mas aqui ele comenta bastante. E também a Cotolomba, poliglota húngara, no seu livro com idiomas em mente. E a jornalista e também poliglota e psicóloga alemã, Vera Birkenbill, e vários outros poliglotas da atualidade têm essa mesma opinião e sentem, digamos, o mesmo efeito danoso que pode trazer estudar palavras. Então, a opinião, né, desses que eu citei é a mesma para não estudar somente palavras. Estudar as palavras? De que forma, então? Você deve estar um pouco chocado se nosso idioma é composto de palavras. Como é que eu vou aprender uma língua estrangeira sem estudar palavras? Bom, a resposta é a seguinte: precisamos de frases. Tem até uma frase aqui, né? Make this day great. Né? Faça esse dia grande, literalmente. Quer dizer, faça esse dia ser grande, faça esse dia ser ótimo. Faça esse dia ser ótimo. Né? Precisamos colocar em português o ser para ficar mais natural. Faça esse dia ser ótimo, ou até melhor. Faça com que esse dia seja ótimo. Mas em inglês temos aqui fazer esse dia grande, literalmente. Make this day great. Então precisamos de frases, porque a gente se comunica com frases. Veja que durante todo esse vídeo não estou apenas jogando palavras. As palavras estão conectadas de uma forma lógica, da forma que você entende e até da forma que o seu cérebro espera, de uma forma que o seu cérebro está prevendo. Lembra que eu já comentei isso em outro vídeo? Essa função que o nosso cérebro tem, que os psicólogos perceberam, o Manfred Spitzer, no seu livro sobre como o cérebro aprende, realmente comenta que as ações que a gente faz de forma corriqueira, de forma cotidiana, a gente pode realizar de forma meio que robótica, meio que sem pensar, que o nosso cérebro pensa pela gente e até prevê o que vai acontecer ali nos próximos minutos, segundos até. Então precisamos de frases com as palavras conectadas de forma lógica, da forma que você espera ouvir daqui a alguns segundos antes de eu dizer, porque a frase é contexto, a frase faz com que a palavra tenha um sentido e até com que mude de sentido. Para pensar no exemplo que eu dei já do verbo enrolar, você pode enrolar uma roupa, um lençol, enrolar uma massa, fazer um enroladinho de salsicha ou de queijo, mas pode enrolar alguém também, você pode enrolar alguém como enganar, e eu sou muito enrolado, quer dizer, eu posso enrolar, demorar para fazer algo, demorar para me arrumar, olha só, tudo é verbo enrolar, temos aqui vários sentidos que em outras línguas você expressa com palavras diferentes também, mas a gente fica chocado como é que em inglês você pode expressar uma ideia de ideias tão distintas, né? Com a mesma palavra só. Então, aqui um exemplo, o verbo to like, gostar, também é usado com a ideia de como, né? De comparação, por exemplo, né? Ou até na expressão dessa forma, né? Like this. Então, precisamos de frases para poder a gente conseguir se comunicar e poder a gente entender. Bom, vou dar aqui um exemplo aqui, não vou falar muito sobre como estudar com frases hoje. Um exemplo
que de certa forma prova para você, te deixa convencido de que só aprender palavras não é suficiente para se comunicar, para poder se expressar da forma que vão te entender, e não é suficiente para poder você entender as pessoas, só apenas saber palavras, tá? Então, olha só, se você é fã de aprender essas palavras, para pensar duas vezes agora antes de fazer isso, até porque também lembre que o nosso cérebro, como já comentei em outros vídeos sobre a questão de como o cérebro nosso aprende e funciona, faz conexões, associações. As informações têm que estar conectadas por gancho de associações. E quanto mais associações, mais conexões tiver, aquela informação fica na sua mente por mais tempo. E uma palavra solta, como por exemplo, digamos aqui a palavra great, digamos que você não conhece a palavra great, que é grande, excelente, ótimo em inglês, só isso não vai ficar na sua memória por tanto tempo. Você vai conseguir aprender de fato e usar quando precisar, porque não tem nenhuma associação, nem conexão, nenhum sentimento envolvido com isso. Então, olha só o exemplo de hoje que eu trouxe é do coreano. Tem até aqui um livro, né, de coreano ali atrás, essa bandeira da Coreia do Sul. Talvez você conheça um pouco o coreano, né? Hoje em dia, os seriados coreanos, as novelas coreanas, digamos assim, são tipo novelas, né? São muito populares, não só entre mulheres, mas entre homens também. São mais populares que os desenhos dele. No Japão é o inverso, né? Meio que os desenhos são mais populares, os animes, do que os seriados, que também produzem seriados no Japão. Então aqui tem um exemplo, algumas palavras. Tente agora memorizar esse vocabulário. Vamos lá fazer esse exercício. Atenção, eu, parada, parada, falar. 한국어, 한국어, coreano, quer dizer, a língua coreana, né? O idioma coreano. 많이, 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 muito, ok? Então, parada, 한국어, 많이, né? E usando agora essas palavras, como você pode fazer a seguinte frase? Atenção. Eu falo muito coreano. Voltemos aqui, te dou um tempo para anotar. Faça realmente, de fato, esse exercício, tá? Para sua diversão e para poder você estar mais consciente de que aprender essas palavras pode ser uma armadilha e até perda de tempo. Eu, parada, falar. 한국어, coreano, 많이, muito. Não se porte muito aí com a escrita, como é que vai sair, até porque o alfabeto coreano é diferente, né? Essa aqui é meio com a transcrição que não é fonética. Você percebeu que alguns sons eu pronunciei, mas não está escrito, né? Como no verbo falar, barada. Se eu ouvir lá o R, esse L com H virou um R, né? Mas não vamos entrar aqui em detalhe em questão da pronúncia. Como seria a frase, eu falo muito coreano? Estou te dando só as palavras em coreano. Imagine como seria a frase, eu falo muito coreano. Se eu te disser que a resposta é essa, você vai ficar assustado, né? 나는 한국어를 많이 말해요. 나는 한국어를 많이 말해요. Olha só o que aconteceu. Primeira coisa, a ordem das palavras. Vamos traduzir, não de modo literal, algumas coisas eu vou pular na tradução agora, mas temos 나는, eu. 한국어를, língua coreana. 많이, muito. 말해요, falo, fala, falam, falamos, falas, em Portugal. Flash. Então, olha só. Eu, coreano, muito falo. A nossa frase deveria ser em português. Eu falo muito coreano. Em coreano saiu. Eu, coreano, muito falo. E ainda perceba duas coisas. Nan, que eu coloquei na palavra na. 나는. Nan não tem a tradução exata em português. Eu posso traduzir de forma muito longa. No que diz respeito a. No que diz respeito a mim. Em se tratando de mim. Meio que menciona o tema, meio que avisa, atenção, eu vou falar disso. E faça a afirmação. Meio confuso, né? Sim, mas é preciso disso em coreano. O tema, o tópico aqui da minha frase do que eu vou falar. 를, que apareceu depois de 한국어.
한국어를 significa que uma coisa, uma pessoa, um lugar recebe a ação. Se eu falo coreano, a língua coreana na frase não faz nada, ela está recebendo, está sofrendo a ação. Ok? Sem explicar de forma gramatical, na forma usando o termo da gramática, é isso, significa esse significa isso. Tem que botar na coisa, na pessoa, no lugar que recebe a ação, que está sendo aqui aquele que está sofrendo a minha ação. Minha ação é que eu falo, o coreano é falado por mim. Né? Então, precisa colocar esse bani, muito, né? Era só falar, não era baradá, né? Escrito radá. O que saiu aqui? Pareo. Sim, como é português. O verbo falar, eu falo. Tem uma conjugação. Mas em coreano é mais simples. Né? Esse radá, que virou reio, se aplica para todas as pessoas. Não muda como português falo, falam, falamos, fala, falas, falais. Não tem essa mudança toda. Então, essas informações não estavam presentes na lista de palavras. Não estavam. E é justamente isso, quando você aprende sua palavra, você não consegue saber a forma correta da palavra. Claro, quando é um idioma cujas palavras praticamente não mudam, não sofrem alteração, é mais simples. Digamos, se eu fizesse esse exercício com o indonésio, seria mais fácil, teria acertado praticamente. Com o inglês também, algumas palavras do inglês não mudam em nenhum momento, né? Principalmente quando você conjuga um verbo, por exemplo, no futuro. Ou no passado, se você souber como é que é a forma no passado. É a mesma para todas as pessoas. E às vezes a ordem das palavras na frase é meio que igual no português, né? Com exceção de perguntas, há algumas alterações nas perguntas. Mas é isso que você não consegue ver, só estudando a forma correta de agrupá-las na frase. E isso pode fazer com que o falante nativo não te entenda. Imagina que em português você ouça a frase de um coreano que fala português, tá estudando, né? Eu, no que diz respeito, português, muito falar. Você até entende, porque estou dando aqui um exemplo curto. Quando maior for a frase, mais complicado vai ser entender se a ordem não for aquela esperada pelo seu cérebro com o qual você está acostumado. Então, se a frase que você fez aí, que você falou e escreveu, era da parada, bani hangugo, não está correto. E eu te garanto que alguns coreanos não vão entender. Parece um pouco absurdo a pessoa não entender a frase, né? Eu, português, falar, mas isso depende muito de quanta pessoa ouviu na vida essas palavras estruturadas de forma diferente. Realmente há pessoas que não vão entender. Sei que é um processo complicado, mesmo que cada palavra seja compreensível, a falta desse nan, a falta desse r, depois ali do hangul, pode dificultar seriamente a compreensão e depende muito da idade da pessoa que te ouve, da experiência dela em contato com estrangeiros, da experiência dela linguística também. Então tenha muito cuidado com essa questão de aprender essas palavras. É muito importante as frases, pessoal. Então, muito obrigado, galera tagarela, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Em Outras Palavras. Não esqueça de dar like e de se inscrever no canal, compartilhar com amigos e conhecidos. Muito obrigado, galera tagarela.